Você acabou de chegar aqui. Com certeza você está querendo entender sobre lógica. Se você é uma pessoa que está estudando este curso que eu estou produzindo aqui, nós estamos indo aqui para a 13ª aula e vamos abordar sobre a questão lógica. Se você assistiu à 12ª aula, que eu abordei sobre metafísica, que metafísica ela está dividida em ontologia, que é a metafísica geral, em teologia e cosmologia e psicologia. A ontologia vai trabalhar sobre o ser, sobre o ente, sobre o ato, sobre a potência, sobre essas categorias. A teologia vai trabalhar sobre as teorias abstratas a respeito de Deus ou dos deuses. A cosmologia vai tratar sobre a origem do universo e dentro disso vai entrar dentro de astrofísica e etc. E a psicologia vai entrar dentro do campo da alma, de como nós seres humanos agimos moralmente e também como nós seres humanos agimos de forma subjetiva com os nossos sentimentos. Toda essa organização metafísica, por trás dela existe uma coisa que se chama lógica. A palavra lógica quer dizer logos, ou o uso da razão. Além do uso da razão, vai ser o uso da expressão, do pensamento claro, objetivo e preciso para falar ou para verbalizar sobre a realidade. Então, através da lógica, vai criar conceitos, vai criar premissas, conclusões. Dentro do estudo lógico, vai avaliar a validade dos argumentos e dos pensamentos. Então, os conceitos dentro da lógica vai se transformar em termos e vai ter formas lógicas de pensar, dedutivo e indutivo. Esta aqui nós estamos entrando dentro da lógica mais clássica, que ao longo da história da própria filosofia e da própria lógica, vai ter filósofos e pensadores que vão desenvolver melhor a lógica. Mas vamos ficar aqui nessas premissas aqui. Agora, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como você está observando aí, quando eu estava falando sobre Platão, Aristóteles, Sócrates, eles sempre estavam estudando lógica. E até esse curso aqui que eu estou ofertando para você aqui no YouTube, existe uma certa lógica por trás dele. Eu começo com a premissa de que a filosofia nasceu na Grécia, depois eu venho com outra premissa, qual a necessidade da filosofia, depois eu venho com a segunda premissa, com a terceira premissa falando de Sócrates, quarta premissa falando de Platão, quinta premissa falando de Aristóteles. Depois eu trago mais argumentos sobre a datação histórica da filosofia. Então existe toda uma organização para falar da própria história da filosofia. Então, de acordo com alguns manuais de filosofia, a lógica é de forma propedêutica a organização para ter um rigor filosófico. E não só um rigor filosófico, mas também um rigor científico. Se você é uma pessoa que entende lógica, eu estou conseguindo esclarecer a sua mente, comente aí abaixo aí, me fale o que você está entendendo, quais as suas dificuldades, que ao longo do tempo eu posso responder a você. E também a sua dificuldade aqui que você falar que está tendo com filosofia, eu posso produzir uma aula ou um vídeo curto para esclarecer a sua dificuldade, viu? Se eu não conseguir esclarecer ela argumentando aí, escrevendo, te respondendo, eu posso produzir um vídeo em cima deste conteúdo, ok? Como eu falei para você que em lógica os conceitos se tornam termos, exemplo, o que é um termo prático de lógica clássica? Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem.
Logo, Sócrates é mortal. Essa aí é um raciocínio dedutivo. Ele é fechado com poucas premissas, ou seja, a dedução, ela sempre parte quando você afirma uma coisa, então embaixo você já tem logo de cara uma conclusão. Exemplo, se eu falar Maria é homem, então a conclusão você vai dizer, então logo Maria tem barba. Então é a conclusão. Tipo, se você fala que Maria é homem, então logo Maria tem barba. E você pode raciocinar de outra forma. Maria é homem. Maria tem bigode. Logo, Maria tem barba. Uma conclusão. É uma dedução válida, porque sempre que você coloca uma premissa, então a premissa já subjuga toda a organização do pensamento. Mesmo que esse pensamento na realidade não faça sentido, mas podemos dizer, né? Às vezes existem algumas mulheres barbadas, mas fora isso, o raciocínio ele trabalha dessa forma, com premissas. Se a premissa 1 afirmou isso, a premissa 2, que é a premissa média, afirmou isso, então a conclusão vai ser X. Então, quando você afirma uma coisa, de forma natural, a sua razão ela já fala o que pode vir a ser. Exemplo, se eu falo, eu tenho um celular J4 da Samsung. Então, a conclusão, você pode concluir que se eu instalar o Instagram, eu vou acessar o Instagram nesse celular, porque esse celular tem uma capacidade para eu ter o acesso a uma rede social. Então, aqui é direto quando você afirma alguma coisa, assim na dedução. A dedução é o que nós mais usamos de forma errada em nosso dia a dia. Exemplo, se um homem de uma determinada família é ladrão, às vezes a gente tem um preconceito de criar em cima dessa dedução que toda a família é ladrão. Então é uma dedução que a gente faz. Isso é mais comum no dia a dia, é o que Aristóteles fundamentou, é o que vai ser muito usado nas formas lógicas de debate filosóficos dos primeiros filósofos. Aristóteles usa bastante a dedução para concluir certas premissas. Mas tem outra linha da filosofia ou da lógica que é a indução, que é um sistema já aberto. Se a dedução é um sistema fechado, e com as premissas você já conclui a frase, então, na indução é um sistema aberto de causa e efeito. A indução é o que é mais usado para se fazer ciência ou para se fazer trabalhos intelectuais de forma mais coerente e de forma mais honesta. Porque sempre é um sistema aberto. Nunca vai ser 100%. Por quê? Vai ser aberto, você estuda causa e efeito. Se hoje eu publiquei um vídeo de filosofia, amanhã eu publico outro vídeo de filosofia, daqui 5 anos já publiquei mais ou menos 150 vídeos a respeito de filosofia. Então, a conclusão é de que eu já sou um professor de filosofia para muitas pessoas. É a conclusão. Mas, algumas pessoas vão deduzir isso, mas eu ainda não me considero um professor de filosofia hoje, mas na causa e efeito, pode vir a ser eu ser um professor de filosofia. Mas ainda é aberto o sistema, não é 100% isso. Já na dedução, se eu falei de filosofia agora, falei de filosofia depois, falei de filosofia ontem, falei de filosofia depois, na dedução já conclui logo, ele é professor de filosofia. Mas na indução sempre é aberto, sempre está sujeito, na indução, a mais premissas. É por isso que quando você faz um trabalho acadêmico ou científico, trabalho acadêmico, intelectual, você junta muitos livros, muitas fontes historiográficas, muitas fontes filosóficas, muitas fontes históricas e coloca todas essas fontes, essas bibliografias e cria toda a sua argumentação com autoridades no assunto. Então aqui já é um trabalho
de dedução, onde você trabalhou, estudou, fez pesquisa de campo e trouxe aqui, eu consegui chegar nisso aqui. Não é 100%, porque pode aparecer alguma variável que pode agregar mais e pode fazer que eu reformule a minha teoria. A mesma coisa quando estava acontecendo a questão da vacina. As pessoas estavam querendo que a vacina aí dessa doença que estava circulando no Brasil e no mundo, que a vacina fosse 100%. Mas nunca um cientista vai afirmar que é 100% de aprovação. Muitos cientistas vão dizer que é 80% de aprovação, 98% de aprovação, porque sempre pode aparecer uma vacina melhor que não causa tantos efeitos colaterais. Por isso, o processo científico, ele sempre tem que estar aberto para o diálogo e aberto para novas conclusões, para novas teses, para novas perguntas e também para novas respostas também. Então, o sistema científico e também filosófico não pode ser um sistema fechado, dogmático. É por isso que existe a lógica. A lógica, ela estuda não a validade do que é o conhecimento, qual é o conhecimento verdadeiro, mas a lógica, ela está mais preocupada com a validade dos pensamentos, ou com a validade das premissas, ou com a validade das conclusões. É por isso que, quando você estuda lógica, existe a lógica formal e também existe a lógica de probabilidade. Ou seja, a lógica formal ou a lógica modal, ela é mais usada na inteligência artificial, ou seja, ela é mais dedutiva do que indutiva. Por quê? Ela é fechada. Para a inteligência artificial, ela trabalha de uma forma mais, vamos colocar, mais robótica. Tipo assim, se coloca lá, programa ela que A corresponde a B, então ela vai organizar que A corresponde a B. Ela não vai organizar dizendo que A corresponde a D. Aí nessa forma lógica você fala A corresponde a B, B corresponde a Z. Se você programa a inteligência dessa forma, ela vai agir dessa forma, porque você deu as premissas. Então já é dedutivo, então ela já conclui, ela já liga de forma lógica as conclusões possíveis, porque ela foi programada dessa forma. Mas chega um tempo que a inteligência artificial ela pode começar a agir de forma mais intuitiva, de indução, aberto. Ela vai juntar as premissas e vai chegar a uma conclusão mais geral sobre o assunto. Aqui na dedução, a conclusão é mais particular. Eu parto de uma premissa particular para chegar a uma conclusão universal, que também que eu parti de um certo particular. E da indução, eu parto da causa e efeito, de correlações, de probabilidade. Eu parto das premissas. Isso aqui é mais empírico para você fazer ciência. Por que eu estou falando aqui sobre lógica, dedução e indução? Porque isso aqui é o que vai ser usado na Idade Média, nos patrísticos, nos escolásticos, para construir um pensamento lógico e verdadeiro, ou a busca pela verdade. Como eu já pautei aqui, a lógica é a disciplina propedêutica de iniciação da filosofia. A lógica, quando você estuda ela não está preocupada com a verdade, mas ela está preocupada com a validade da estrutura do pensamento. Não importa que você ache que isso não faça sentido, mas de forma lógica se fala que se programou, criou uma linguagem de que A corresponde a D, então A corresponde a D. Se você programou a sua mente de que C corresponde a E, então isso é a estrutura válida. Isso aqui é um silogismo. Exemplo, todo A é B. Todo B é A. Logo, todo A é B. Então é lógica que você vai usando. Existe outra forma lógica também, que é muito usado hoje em dia, que é analogias. Você pensar por analogias. Então, exemplo, analogias elas são muito usadas para você explicar sistemas religiosos
Exemplo, as pessoas falam que o amor de Jesus é como o amor de uma mãe pelo filho, que nunca acaba, mesmo que o filho cometa erros, mais ou menos assim. De forma analógica, de analogia também, as pessoas fazem analogias. Exemplo, quando usa para falar sobre psicologia, aí a pessoa fala, imagina que sua mente é como uma casa. Cada cômodo é uma gavetinha da sua mente. Então, lá no porão da sua casa está todos os seus medos guardados. Agora, a sua mente tem esse porão, você tem que abrir esse porão e tirar esses medos, limpar esse porão. Então, você faz uma analogia para explicar como funciona a mente. Então, vamos recapitular? A lógica é a busca da estrutura rigorosa do pensamento, criando conceitos, argumentos válidos, não está preocupado com a verdade, mas sim com a estrutura do pensamento, usando o método dedutivo, que é um método praticamente fechado, com poucas premissas. Se eu afirmo nessa primeira premissa que existe isso, então logo eu tenho que concluir isso. Deus, exemplo, Deus existe, então existe lei. Se existe lei, eu tenho que seguir as leis. Conclusão óbvia. E tem a indução, que é um mais aberto, que estuda a causa e efeito, com muitas premissas, levantamento de dados científicos, empíricos e etc. E tem a analogia, onde você faz comparações para melhor compreender a realidade e para melhor compreender um sistema filosófico ou um sistema psicológico ou teológico ou religioso. Então, a analogia é uma forma de linguagem lógica também. E existe outra também, de forma lógica, que é apelo à autoridade. Você não tem autoridade no assunto, mas você chama alguém que sabe mais do que você para falar sobre aquele assunto. Ou quando você começa a estudar sobre aquele assunto, você chama alguém que tem mais autoridade para embasar a sua argumentação. Aí você fala que nem na Idade Média, muitos escolásticos vai começar a argumentar. Aí eles vão falar, isso está em acordo com o que Aristóteles falou sobre metafísica. Isso está em acordo com o que Aristóteles falou sobre lógica. Outros argumentavam, isso está de acordo com o livro tal da Bíblia, que afirma isso. Então, sempre é um apelo à autoridade do filósofo ou apelo à autoridade da Bíblia. Tá pegando essa visão aí? Apelo à autoridade? Ou você constrói o pensamento de forma intuitiva, de forma dedutiva, ou você faz analogias? Esta é a estrutura da lógica que vai ser muito usada aí na Idade Média. Quanto para começar a fazer a ciência mais empírica, quanto para criar teorias a respeito de Deus, a respeito da metafísica, a respeito da realidade e a respeito da existência e a respeito da alma. Então, teorias que, de certa forma, se você colocar no campo da lógica, são teorias válidas, mas muitas dessas teorias você não consegue provar, tipo, de forma empírica, a existência de Deus, mas você consegue provar de forma racional. Você não consegue provar a existência da alma, mas você consegue fazer analogias e pensar a respeito dessa alma. Então, a lógica é a estrutura racional do pensamento para buscar pensar bem e para buscar fazer uma boa filosofia e uma boa ciência. Muito obrigado por acompanhar até aqui, espero que esse conteúdo ajudou você. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, que isso possa ajudar outras pessoas assim como ajudou você. E eu fui, e até a próxima aula.